Toda a sua família acredita no Senhor e aguarda ansiosamente o seu retorno. A notícia do retorno do Senhor é uma surpresa maravilhosa para ela e ela a aceita de bom grado. No entanto, incitada por colegas religiosos, sua família faz de tudo para persegui-la e obstruí-la. Uma batalha espiritual é travada dentro da família. Como é que ela supera isso e enfrenta a perseguição da família? Quando eu era pequena, minha mãe costumava me dizer: não existe vida melhor para uma mulher do que achar um bom marido e ter uma família harmoniosa. Uma mulher só pode ser feliz assim. Esse pensamento se implantou na minha psique. E eu ansiava por encontrar um bom marido quando eu crescesse. Mas as coisas não aconteceram como eu queria. Meu primeiro casamento foi muito infeliz. E me levou à minha fé no Senhor Jesus. Por meio da graça do Senhor, meu coração ganhou algum conforto. Mas meu marido costumava me bater por causa da minha fé. E eu não tive escolha senão me divorciar para praticar a minha fé. Mais tarde, uma colega da igreja chamada Young me apresentou o irmão Wong e nós nos casamos. Vendo que a família dele acreditava no Senhor e eram bons comigo, fiquei muito feliz. O irmão Wong e eu decidimos que trabalharíamos muito pelo Senhor e que aguardaríamos seu retorno juntos. Um ano depois, uma irmã me convidou para ouvir um sermão. Tivemos alguns dias de comunhão e li muito da palavra de Deus Todo-Poderoso. Ele revelou os mistérios do plano de gerenciamento de Deus de 6.000 anos e fez a obra de julgamento dos últimos dias. Fiquei convicta que ele é o Senhor Jesus retornado. Fiquei tão animada. E quando voltei para casa, corri para contar as boas novas ao meu marido, que as aceitou com alegria. Isso é ótimo. Sim. Depois disso, compartilhamos o Evangelho com os irmãos na nossa igreja. E ao lerem a palavra de Deus Todo-Poderoso, determinaram que era a voz de Deus, aceitando sua obra dos últimos dias. Graças a Deus. No entanto, para minha surpresa, quando Yang soube disso, ela correu para várias igrejas vizinhas com alguns outros colegas naquela noite e afastou da fé muitos dos que creram na obra de Deus nos últimos dias. Na manhã seguinte, ela veio até a nossa casa, perguntando-me rudemente: você não só aceitou a Relâmpago do Oriente, mas também levou outros irmãos a crerem nela. Você não está traindo o Senhor? Eu respondi: Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus. Aceitá-lo é acolher o Senhor. Saber que o Senhor retornou e não o aceitar, isso é trair o Senhor. Certo. Mas Ian não me ouviu e só me condenou, dizendo: você roubou as ovelhas das nossas igrejas. Deve confessar seus pecados agora, ou o Senhor a amaldiçoará. Convicta, eu retruquei: o Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Amém. Amém. As ovelhas pertencem a Deus, não a uma pessoa. Os que creem em Deus Todo-Poderoso são os que ouvem a voz de Deus, acolhem o Senhor e seguem os seus passos. Vendo que não podia argumentar, ela disse exasperada: nós fundamos essas igrejas. Convertemos essas pessoas à fé no Senhor. São nossas ovelhas e eu os proíbo de crer em Deus Todo-Poderoso com você. Ela também ameaçou meu marido e minha sogra. A igreja sempre ajudou sua família em tempos difíceis. Mas se ela continuar crendo na Relâmpago do Oriente, romperemos qualquer contato e nunca mais ajudaremos. Minha sogra se assustou ao ouvir isso e consentiu, dizendo: não se preocupe. Não acredito na Relâmpago do Oriente e não permitirei que ela acredite. Então ela me disse: foi Ian que me levou a crer no Senhor. E ela nos ajudou muito. Devemos ouvi-la, não devemos decepcioná-la. Seja como for, não deve crer em Deus Todo-Poderoso. Nesta família vale o que eu digo. Vocês devem me seguir em minha fé.
Então sua sogra foi enganada. Correto. Isso impactou seu marido? Sim. Após ouvi-las, ele cedeu, dizendo: não posso mais crer em Deus Todo-Poderoso. Ian nos ajudou tanto e nós nos casamos porque ela nos apresentou. Eu a decepcionaria se cresce em Deus Todo-Poderoso. E já que minha mãe é contra, eu não suportaria brigar sempre por causa disso. Fiquei furiosa quando ouvi isso. E disse: você leu a palavra de Deus Todo-Poderoso e sabe que ele é o retorno do Senhor Jesus, mas não está disposto a segui-lo só para proteger sua relação com Ian. Você crê em pessoas ou em Deus? Meu marido hesitou e disse: reconheço que este é o caminho verdadeiro. Mas Ian diz que, se continuarmos crendo em Deus Todo-Poderoso, eles não nos ajudarão mais. Não posso mais crer. Depois disso, minha sogra passou a obstruir meu caminho. Uma vez ela me disse: nossa família seria feliz se praticássemos juntos a fé no Senhor. Se insistir em crer em Deus Todo-Poderoso e meu filho e eu crermos no Senhor Jesus, vocês dois conseguirão ficar juntos, com ideais e sendas diferentes? Em certo ponto, uma mulher não deve formar uma família? Quem cuidará de você quando estiver velha? Se ficar com dor de cabeça, quem cuidará de você? Meu filho a ama muito. Mas se insistir em crer em Deus Todo-Poderoso, acabarão se divorciando. E quando isso acontecer, ficará sem lar. Falo para o seu bem. Reflita sobre isso. Isso afetou você? Na hora, senti alguma incerteza. A família se separaria se eu continuasse crendo em Deus Todo-Poderoso? A maior alegria de uma mulher na vida é encontrar um bom marido e ter uma família estável. Eu não queria perder essa família. Eu deveria ouvir minha sogra e desistir de Deus Todo-Poderoso? Eu me senti muito culpada quando refleti sobre isso. Eu não ansiava pelo retorno do Senhor em meus anos de fé. O Senhor Jesus retornou. Então, se não o seguisse, eu seria ainda uma crente? Eu não devia desistir de seguir a Deus. Na época, eu ainda nutria uma esperança pelo meu marido. Achava que se eu continuasse lendo para ele a palavra de Deus, ele entenderia e continuaria crendo comigo. Depois disso, passei a ler a palavra de Deus para ele sempre que podia. Eu fazia comida boa para a família e mantinha a casa limpa e arrumada. Não importava o que minha sogra dissesse, eu a tratava com respeito, para comover meu marido, para seguirmos, crendo em Deus Todo-Poderoso juntos. Mas por mais que eu tentasse, quando eu mencionava Deus Todo-Poderoso, meu marido se irritava e dormia quando eu lia a palavra de Deus. Quando vi meu marido assim, meu coração congelou. Àquela altura, percebi que as ovelhas de Deus ouvem sua voz e que a fé do meu marido não era verdadeira, ele não buscava a verdade. E que eu não deveria arrastá-lo comigo, pois essa não era a vontade de Deus. Sim. Correto. Se alguém não ama a verdade, não importa o quanto você tente, é tudo em vão. Sim. Toda família pode crer, mas não há garantia de que todos serão arrebatados. Isso também cumpre a profecia do Senhor Jesus. Naquela noite, estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro deixado. Então, estando dois homens no campo, um será levado e o outro deixado. Amém. Depois, a perseguição pelo marido e pela sogra ficou mais severa. Um dia, a irmã Lee veio entregar uns livros da palavra de Deus. E minha sogra ficou no quintal xingando-a e atraindo a atenção dos vizinhos. Eu estava prestes a mandar a irmã Lee embora. Aí minha sogra gritou para o meu marido. Deu uma surra na Janlan. Então meu marido pegou uma galinha e a atirou em mim como um louco. Eu me desviei. E a galinha bateu contra o portão de ferro ao meu lado e caiu morta. Quando viu que ele não me acertou, minha sogra gritou: bate nela, bate nela. Os olhos do meu marido estavam vermelhos e ele veio correndo e gritando: parece que quer uma surra.
Hoje terá o que quer. Se você continuar crendo, pode sumir daqui. Isso é ser cristão? Não. Tive muito medo ao ver meu marido, que sempre era gentil comigo, se tornar tão cruel. Como ele podia ter tanto ódio de mim, como se eu fosse uma inimiga? Fiquei decepcionada ao vê-lo louco para me matar, para descontar o ódio dele. Quando o vi levantar a mão contra mim, eu clamei em meu coração pela proteção de Deus. Calma, eu lhe disse. O Senhor Jesus ensinou que devemos amar até os nossos inimigos. Eu não sou sua inimiga e não cometi nenhum mal contra você. Por que está me batendo? Ao fazer isso, você ainda crê no Senhor? Ele parou de me bater quando eu disse isso. Mas minha sogra era implacável e disse: a raiva me matará se ela continuar crendo em Deus Todo-Poderoso. É ela ou eu nesta família. Você quer uma esposa ou uma mãe? Mais tarde, meu marido se ajoelhou na minha frente e disse chorando: eu imploro, pare de crer em Deus Todo-Poderoso. Eu não deveria perder o controle e jamais a espancarei de novo. Só me ouça dessa vez e devolva esses livros. Se irritar a minha mãe até a morte, ficaremos com a fama de filhos ruins e viveremos a nossa vida em desgraça. Se não irritar minha mãe, eu a levarei para viver na cidade um dia e poderemos crer juntos. Quando vi meu marido tão agitado, eu não soube o que fazer. Eu sabia que Deus Todo-Poderoso emitiu muitas verdades para salvar o homem e que eu devia crer nele. Sim. Mas eu não queria perder essa família. Não consegui segurar as lágrimas. Se ele conseguisse mudar de opinião e crer em Deus Todo-Poderoso comigo, isso seria maravilhoso. Mas o que eu faria se eu não ouvisse e ele se irritasse demais e algo desse errado? Além disso, se eu enfurecesse minha sogra, além de ser rotulada como filha má, meu marido também me expulsaria. Quando pensei nisso, senti-me fraca no corpo inteiro. Eu me senti enrascada e não tinha como superar isso. Então, tomei uma decisão da qual me arrependo até hoje. O que você fez? Alguns dias depois, uma irmã veio se reunir comigo. E eu lhe disse impotente: você deve levar esses livros embora, para acalmar minha sogra. Meu marido e eu voltaremos a praticar nossa fé quando sairmos daqui. A irmã me urgiu a repensar. Mas, para proteger a família, hesitei muito, mas mandei-a levar os livros da Palavra de Deus. Com os livros fora de casa, eu passava meus dias sentindo-me incomodada, como se meu coração tivesse esvaziado. Eu não conseguia comer nem dormir, e meu coração doía muito. Minha sogra ficou feliz ao ver que eu não estava lendo a Palavra de Deus Todo-Poderoso, nem indo às reuniões, e ela ficava no jardim cantando. E cantava ainda mais alto quando me via. Era como se Satanás estivesse zombando de mim. Cheia de remorso, eu me odiei por devolver os livros da Palavra de Deus. Vendo como eu estava inquieta todo dia, meu marido me levou para visitar nossos parentes. Quando vi meu marido entre incrédulos, fumando, bebendo, jogando e se embriagando, não parecia nada com um crente. Fiquei decepcionada. Finalmente caí em mim. Meu marido sabia que Deus Todo-Poderoso era o retorno do Senhor Jesus, mas ainda assim decidiu ouvir Ian e minha sogra. Ele não só não acreditava nele, como também me impedia de crer. Ele nem obedecia mais às palavras do Senhor Jesus. Não orava ao Senhor nem lia a Bíblia, mas fumava e bebia. Sua fala e comportamento não eram nada cristãos. Ele era um incrédulo. Como ele seria capaz de crer em Deus Todo-Poderoso comigo? Sim. Aí percebi que, quando meu marido me disse que ele acreditaria em Deus Todo-Poderoso comigo,
era só um truque para que eu devolvesse os livros da palavra de Deus, para me impedir de segui-lo, para apaziguar sua mãe e fazer com que eu servisse sua família de todo o coração. Isso não era um dos truques de Satanás para me separar de Deus? Correto. Fui cega e ignorante para deixar Satanás me enganar. Eu sentia falta dos dias de reunião e leitura da palavra de Deus com os irmãos e da alegria que vinha do acompanhamento da palavra de Deus. Graças a Deus. Que bom você ter caído em si. Sim. Correto. Mais tarde, fui procurar uma irmã com a qual eu tinha me reunido, mas já não morava mais ali. E eu não sabia onde os outros irmãos moravam. Chorando, orei a Deus, pedindo que Ele me guiasse. Lembrei-me de que ainda tinha uma fita de hinos das palavras de Deus. Fiquei tão animada e agradeci a Deus sem parar. O primeiro hino que tocou foi Sem Deus. Os dias são plenos de sofrimento. Quando não se tem Deus, quando não se é capaz de vê-lo, quando não se consegue reconhecer a soberania de Deus, todo dia é sem sentido, sem valor e miserável. Onde quer que esteja, seja qual for o trabalho, os meios de vida e a busca de metas de uma pessoa, isso só lhe trará dor infindável e sofrimento irremediável a ponto de ela não suportar olhar para trás. Só quando aceitar a soberania do Criador, se submeter a seus arranjos e orquestrações e buscar a verdadeira vida humana, aos poucos ela se libertará de toda a dor e todo o sofrimento, se livrará de todo o vazio da vida. Amém. Amém. Eu não pude deixar de chorar enquanto ouvia. Eu me ajoelhei e orei a Deus. Ó Deus, meus dias sem ti têm sido sombrios e dolorosos. Minha vida está sem esperança e achei que seria melhor morrer. Foi por tua graça que pude vir para diante de ti. E tu tocaste os irmãos para que continuassem a me regar e apoiar. Tudo isso é o teu amor. Mas não soube valorizar isso. E te traí para proteger minha família. Eu não tinha consciência. Deus, fui tão rebelde, mas tuas palavras me iluminam e me tocam. Devo muito a ti. Quero corrigir meus caminhos. Não importa como minha família me persiga. Eu te seguirei de todo o coração. Amém. Amém. Depois de orar, me senti em paz e à vontade. Para minha surpresa, encontrei uma irmã na rua no dia seguinte. Graças a Deus. Fiquei muito feliz, como se tivesse encontrado uma parente perdida. Eu sabia que isso era o amor de Deus por mim e agradeci a Deus. Graças a Deus. Quando meu marido viu que eu voltei às reuniões, ele quis destruir minha bicicleta e ameaçou me espancar. Minha sogra também voltou a me perseguir. Mas por mais que me perseguissem, eu não recuava. Para me reunir normalmente, eu tinha que levantar cedo todo dia para completar as minhas tarefas, para ter tempo de me reunir e ler a palavra de Deus. Embora estivesse cuidando sozinha da casa e estivesse completamente exausta, a atitude do meu marido e da minha sogra em relação a mim não melhorou. Na verdade, piorou. Quando me viam lendo a palavra de Deus, zombavam de mim. Ler um livro substitui uma refeição? Quem trabalha se você é preguiçosa?
Quando eu quis descansar por um dia porque estava com dor de estômago, meu marido me disse irritado: "E as coisas que eu quero? Se você não o fizer, quem fará?" Minha sogra me trouxe uns analgésicos e me obrigou a tomá-los e a voltar ao trabalho. Quando me trataram assim, meu coração se partiu. Eu sofria e trabalhava feito um cão todos os dias. Mas eles não se importavam nem um pouco comigo. Eu não conseguia ler a palavra de Deus. E não tinha nem o direito de descansar quando estava doente. Era essa a família que eu queria? Isso era felicidade? Viver desse jeito é opressivo e doloroso. Sim. Correto. Li na palavra de Deus. Influências tóxicas e pensamento feudal, que milênios de elevado nacionalismo deixaram gravados no coração do homem. Prendem e o acorrentam, deixando-o sem liberdade. Ele não tem vontade de aspirar ou perseverar, nenhum desejo de progredir, fica regressivo. Preso numa mentalidade de escravo. Esses fatores objetivos concederam um molde indelevelmente sujo e feio. Ao ponto de vista ideológico, a moralidade é o caráter da humanidade. Parece que os seres humanos vivem num mundo tenebroso de terrorismo, o qual nenhum deles busca transcender, e nenhum deles pensa em mudar para um mundo ideal. Em vez disso, contentam-se com sua sorte na vida. Em ter e criar filhos, esforçar-se, suar e cuidar de suas tarefas. Sonhando com uma família confortável e feliz. Com afeto conjugal, com filhos amorosos, com alegria em seus derradeiros anos, enquanto vivem pacificamente sua vida. Por dezenas de milhares de anos até o presente momento, as pessoas têm desperdiçado seu tempo dessa maneira, sem que ninguém crie uma vida perfeita. Todas com a intenção apenas de massacrar-se neste mundo sombrio, na corrida por fama e fortuna e intriga. Quem já procurou obter a vontade de Deus? Alguém já prestou atenção à obra de Deus? Amém. Amém. Terminei de ler com lágrimas no rosto. A palavra de Deus revelava o meu estado. Eu estava tão presa a esse feudalismo que não tinha liberdade nenhuma. Desde jovem eu tinha sido controlada por ideias como: case cedo para ter companhia na idade. E seu marido é sua rocha e a família é seu refúgio. Por isso, sempre sonhei em ter um lar feliz. Felicidade conjugal, uma família harmoniosa e uma vida repleta de alegria. Mas a realidade era diferente daquilo que eu queria. Meu primeiro casamento tinha sido infeliz. E meu marido me oprimiu na fé e me bateu muito. Depois de estabelecer um lar com o próximo marido, eu prezava essa família. E para viver uma vida feliz, eu trabalhava desde cedo, sem me queixar, para dar conta, da casa até minha coluna doer. Mas meu marido e minha sogra não se importavam comigo. E também me perseguiam. E não permitiam a leitura da palavra de Deus e me obrigavam a trabalhar mesmo quando estava doente. Eu era igual a uma escrava. Isso não era família. Sim. Sem essa família, pelo menos eu poderia crer em Deus, ler sua palavra e me reunir e comungar com os irmãos. Essa família estava me sufocando. Ela era minha prisão e meus grilhões. Ela não era benéfica para minha fé nem para o meu dever. Essa família arruinaria a minha vida. Sim. Finalmente acordei. Eu sempre sonhei com uma família feliz. Mas todos foram corrompidos por Satanás e estão cheios de corrupção. As pessoas são tão arrogantes, presunçosas, desonestas e egoístas. É impossível que o casamento feliz pelo qual eu ansiava exista neste mundo. Ideias como case cedo para ter companhia na idade, e seu marido é sua rocha e a família é seu refúgio, só são mentiras que Satanás usa para enganar e prejudicar as pessoas. Sim.
pela palavra de Deus, ganhei um pouco de discernimento da essência da minha família. Antes eu fui tão cega e ignorante. Crendo em Deus, eu estava na senda certa e não devia ser constrangida por eles. Eu devia persistir em reunir e cumprir meu dever sempre. Então, eu disse ao meu marido: eu só me juntei a você por causa da fé em Deus. Agora estou acolhendo o retorno do Senhor. E mesmo que não creia, eu devo crer. Mesmo que nos divorciemos, continuarei me reunindo e espalhando o Evangelho. Amém. Graças a Deus. Como seu marido reagiu a isso? Quando viu minha determinação, ele concordou em não me impedir mais. Mas as coisas boas não duram. E não demorou. E ele começou a me perseguir. Uma vez, uns irmãos vieram à minha casa para uma reunião. Uma das irmãs tinha um pneu furado. Então fui pegar a bomba para enchê-lo. Mas quando viu isso, minha sogra veio correndo e tomou a bomba, com uma expressão cruel no rosto. A irmã se assustou muito. E minha sogra me repreendeu. Eu não permito você crer, mas você insiste. Eu vou lhe mostrar o que acontece. Prefiro expulsá-la daqui a permitir que acredite em Deus. Então ela começou a me espancar e a gritar comigo ao mesmo tempo. Ela me espancou até minha cabeça zunir. Quando me viram sendo espancada, os irmãos vieram tentar impedir. Porém, ela gritou com eles: vou mandar todos vocês para a Secretaria de Segurança Pública. Ela não é crente. De forma alguma, que coisa terrível. A essa altura, uma multidão se reuniu na rua para ver a confusão. Achei que meu marido me ajudaria a acalmá-la. Para minha surpresa, por causa da agitação de sua mãe, ele me levou a nocaute com um soco na nuca. Ai, que tipo de marido faria isso? O golpe do meu marido congelou meu coração. E comecei a refletir sobre mim. Qual é o sentido de manter essa família? Sim. Aí lembrei-me da palavra de Deus. Por que o marido ama a esposa? Por que a esposa ama o marido? Por que os filhos são obedientes aos pais? Por que os pais amam tanto seus filhos? Que tipo de intenções as pessoas abrigam de fato? Sua intenção não é satisfazer seus próprios planos e desejos egoístas? Hoje existem laços físicos entre as pessoas e associações de sangue. Mas no futuro elas serão destruídas. Crentes e incrédulos não são compatíveis. Eles se opõem. Amém. A revelação da palavra de Deus me mostrou que as pessoas são egoístas e corrompidas por Satanás. Maridos e esposas só ficam juntos para satisfazer seus desejos egoístas e usar uns aos outros. A fala doce e o cuidado do meu marido comigo só serviam para que eu cuidasse dos filhos e idosos e cuidasse da casa para ele. E eu me casei com ele para que ele fosse meu guarda-chuva. Como pode existir amor verdadeiro em tal relação? Isso não é amor verdadeiro. Sim. Meu marido sempre me impedia de crer em Deus e de ler a sua palavra. E já tinha sido exposto por Deus como alguém incrédulo. É como revela a palavra de Deus. Crentes e incrédulos não são compatíveis. Eles se opõem. Mas não conseguia deixá-lo porque eu queria preservar a família. Eu fui muito tola. Li mais da palavra de Deus. Qualquer um que não reconhece Deus é um inimigo. Isto é, qualquer um que não reconhece Deus encarnado, esteja ele fora ou dentro dessa corrente, é um anticristo. Quem é Satanás? Quem são os demônios? Quem são os inimigos de Deus? Senão os que resistem e que não acreditam em Deus? Não são eles as pessoas que desobedecem a Deus? Não são eles os que alegam ter fé, mas carecem da verdade? Não são eles aqueles que meramente buscam obter bênçãos, mas são incapazes de dar testemunho de Deus? Amém. Depois da leitura, eu pude ver a essência do meu marido com mais clareza. Ele cria nominalmente no Senhor Jesus,
Mas, em essência, ele só queria graça e bênçãos de Deus. Ele creria se houvesse algum ganho, senão, não. Quando soube do retorno do Senhor, ele achou que poderia entrar no reino dos céus e viver. Por isso ele o aceitou com alegria. Mas quando ele foi rejeitado pelas pessoas religiosas, ele não só deixou de crer, como me perseguiu. Sua essência era a de Satanás, o diabo, o inimigo de Deus. Sim. A essência das pessoas é diferente, assim como as sendas. E até famílias podem se tornar inimigas. Isso confirma o que disse o Senhor Jesus. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Amém. Li mais da palavra de Deus. Por que o homem não se importa com o coração de Deus? Ele tolera essa opressão e dificuldade em silêncio? Ele não espera pelo dia em que poderá transformar as trevas em luz? Não deseja mais uma vez remediar as injustiças contra a justiça e a verdade? Está disposto a observar e não fazer nada enquanto as pessoas abrem mão da verdade e distorcem os fatos? Está feliz de suportar esses maus tratos? Está disposto a ser um escravo? Está disposto a perecer nas mãos de Deus com os escravos desse estado fracassado? Onde está a sua determinação? Onde está a sua ambição? Onde está a sua dignidade? Onde está a sua integridade? Onde está a sua liberdade? Por que ele não entrega a vida a Deus assim que possível? Por que ainda vacila? Quando poderá terminar a obra de Deus? Despropositadamente maltratado e oprimido, a sua vida toda no fim terá sido em vão. Por que ele tem tanta pressa de chegar e tanta pressa de partir? Por que ele não guarda algo precioso para entregar a Deus? Ele esqueceu os milênios de ódio? Amém. Amém. A palavra de Deus me ajudou a entender suas intenções urgentes. Deus se preocupa conosco e não quer que vivamos a vida na escravidão de Satanás. Quer que nos livremos das restrições das forças das trevas, que entreguemos nossa vida a Ele e vivamos na luz. Sim. Mas eu fui uma covarde. Meu marido e minha sogra são do diabo e eles tinham impedido a minha fé. Batiam em mim e me repreendiam. Mas eu não suportava me separar dessa família. Por isso eu suportei injustiça e humilhação. Minha vida girava em torno da minha família. E eu buscava coisas sem sentido. Sim. Deus me conduzia a trilhar a senda certa. Ele tinha expressado verdades que me levaram a entender o sentido e valor da vida humana. Mas eu carecia de determinação. Eu era uma miserável imprestável. O Senhor Jesus disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Deus me escolheu e me salvou. Ele me deu verdade e vida. Eu deveria buscá-lo e amá-lo. Meu marido e minha sogra resistiam a Deus. E eles não eram dignos do meu amor e energia. Eu fui tão cega e ignorante. Sempre busquei harmonia conjugal e felicidade familiar. Gastei metade da minha vida em vão. Eu deveria usar o resto dos meus dias para satisfazer a Deus. Agora estamos num tempo vital para espalhar o evangelho do reino. E a igreja precisa de pessoas para dar testemunho da obra de Deus, para outras ganharem a salvação de Deus nos últimos dias. Eu deveria cooperar com Deus e cumprir meu dever da melhor forma possível. É o único jeito de viver uma vida de sentido e valor. Amém. Amém. Pouco tempo depois, saí de casa para espalhar o evangelho. Eu comungava a palavra de Deus e cumpria meu dever com meus irmãos todo dia. E meu coração estava tranquilo e aliviado. Agora, quando encontro dificuldades no meu dever ou quando estou doente, as irmãs sempre me ajudam. Elas me tratam como família. Tudo isso é o amor de Deus. Correto. Agora, percebo que Deus é minha rocha verdadeira e que a casa de Deus é minha família real. Agradeço a Deus do fundo do meu coração. Graças a Deus.